Você está precisando de artigos de confecção masculina e infantil e peças íntimas? Na FG Variedades tem. Se você está precisando de novidades, preço baixo e um bom atendimento, só na FG Variedades tem. Por isso, não perca tempo procurando por aí. Vá agora mesmo a FG Variedades e saia ganhando com os descontos que só a FG Variedades tem. A FG Variedades fica ao lado da Drogaria FG e atende pelo telefone 3531-2463. Dona Geraldo e funcionários têm o prazer de atender a todos e agradece pela preferência. Clínica Essenciale, estética, saúde e bem-estar. A Clínica Essenciale conta com equipe multiprofissional capacitada para cuidar de sua saúde e do seu bem-estar. Você disponibiliza de atendimentos de especialidades como cardiologista, dermatologista, ginecologista, endocrinologista, psicólogo, pediatra, nutricionista, dentista, fonoaudióloga, ultrassonografias, raio-x, ortopedista e exames laboratoriais. E para você que sofre com pelo encravado, foliculite ou alergia à lâmina, a Clínica Essencial disponibiliza do tratamento de depilação a laser, o único método capaz de eliminar o pelo pela raiz. Deixe sua pele lisinha e livre de pelos indesejados. Entre em contato com a Essenciale pelo WhatsApp 9898-3406 ou 9990-2220 ou ainda pelo nosso Instagram, @Clínica Essenciale. Estamos na rua Aristófanes Fernandes, em frente ao ginásio de esportes, no bairro Alto do Triângulo. Clínica Essenciale, estética, saúde e bem-estar. Na hora de cadastrar ou licenciar seu imóvel rural, procure Josivânia Rocha, técnica em agropecuária. Dispõe de assistência técnica para sua propriedade rural em elaboração de CAR, cadastro ambiental rural, suporte como retificação, alteração de proprietário ou quaisquer pendência, georreferenciamento do seu imóvel, análise de solo, licença ambiental, ortoga d'água e consulta, mais emissão de receituário agrícola. Você, proprietário rural, procure quem entende do negócio e te assista com competência e profissionalismo. Josivânia Rocha, técnica em agropecuária. Fale conosco, fone 84 994 40 9806. Registre seu imóvel, pois quem não registra, não tem. Judson Celular. Judson Celular é o melhor da cidade, melhor atendimento e com a maior variedade. Sua melhor opção, venha comprovar. Judson Celular, não tem boquinha não. Tem acessórios, relógios e celular na mão. Essa loja é conhecida pelo povão. Tem as melhores marcas, o homem tem pressão. Judson Celular, esse sim tem opção. Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito. Judson Celular é uma loja de respeito. Tá na boca do povo, estourou e não tem jeito. Judson Celular é uma loja de respeito. Venha conhecer a loja Judson Celular. Aqui você encontra tudo para seu celular. Trabalhamos com celulares Xiaomi, Samsung, Motorola e muito mais. Tem também caixas de som das principais marcas e modelos, relógios e acessórios. Chama no zap 849-9980-8325. Ótica Vanessa, há 25 anos fazendo você ver um mundo melhor. Está com muitas novidades e promoções para você que é a grande razão do nosso sucesso. Aqui na Ótica Vanessa você compra seu óculos em até 12 vezes sem juros e ganha óculos esporte grátis. Temos lentes de todos os tipos, armações e óculos esporte com certificado de garantia que você merece. Ótica Vanessa, a ótica que combina com você. Telefone de contato 84-99947-1570. Endereço Avenida Senador Georgino Avelino, número 133, Centro. Organização Sueli Macedo e Família. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Ai! Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim.
Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado, anuncie no rádio. Ouça nossa rádio. Acesse www.fmcabogicentral.com.br. Você está ligado na ZYD 536, Rádio Comunitária Cabogi Central, emissora pertencente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário de Angicos. Estúdio e transmissores localizados à Rua Raimundo Miguel da Cunha, número 131, Alto da Alegria. Operando na frequência 104,9 MHz. Angicos, Rio Grande do Norte. Uma rádio a serviço da comunidade. Vem aí mais um campeão de audiência. Na 104,9. Está no ar Voz do Empreendedor, o programa que inspira, informa e transforma ideias em grandes negócios. Todas as sextas-feiras, das 2 às 3 da tarde, você confere dicas práticas, histórias inspiradoras, entrevistas exclusivas e muito mais sobre o mundo do empreendedorismo. Porque aqui, a sua voz também tem vez. Fique ligado, começa agora o programa Voz do Empreendedor. Oi. Voltou? Pronto. A técnica deu certo agora? Então tá bom. Só ajuste, viu, pessoal? Fiquem aí, fiquem ligados. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro, né? Aí, hoje nós temos um convidado muito especial, um protagonista aqui na cidade de Angicos e todo o Rio Grande do Norte, o cara por trás que faz acontecer dentro dos eventos aqui, com a parte de toda a estrutura. Já trabalhou também com produção de eventos, ainda hoje acredito que trabalhe. Então hoje a nossa conversa é com Canidé Moral, CEO, proprietário da CIA Promoções, empresa referência aqui em locação de palco, estrutura, cobertura, em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Canidé, a mais um programa aqui, Voz do Empreendedor. Boa tarde, pessoal. E aí, Daniel, quero agradecer desde já o convite a toda a turma aqui da rádio 104,9, Cabogi Central. Vamos fazer esse convite para estarmos aqui batendo um papo, né? Isso mesmo. A ideia desse programa é justamente essa, a gente bater um papo, a gente conversar um pouco sobre essa questão de empreendedorismo, conversar do nosso dia a dia, o que a gente acontece, assim, tem muita gente que tem feito esse programa, assim, ele é feito justamente para isso, porque tem pessoas que têm esse medo, esse receio de empreender, e a gente está aqui para dizer que empreender ele é possível, né? Ainda mais numa cidade como Angicos, que eu vejo que tem uma série de oportunidades aqui dentro. Verdade, Daniel. Nosso município é um celeiro. Eu sempre bato nessa tecla que se você procurar, nós temos de todas as áreas, a gente tem bons profissionais. A gente tem pessoas experientes e pessoas novas a cada dia surgindo no mercado de trabalho, se desenvolvendo, desempenhando atividades novas, e que a gente vê que no mercado lá fora, às vezes falta aqueles profissionais que a gente tem na nossa cidade. O que eu vejo também muito dessa questão aqui é que as pessoas elas têm são muito aguerridas, né, nesse sentido. Porém, muitas ainda ficam com aquele receio, aquele medo, ou então não. Tentam empreender, mas de uma forma um pouco amadora e desorganizada. Retraída, né? Retraída, e aí com isso a ideia é justamente a gente trazer essa vivência aqui para dentro para informar que é possível empreender, logicamente, com toda a base de estudos do seu público, o seu nicho de negócio, tudo isso pode ser feito aqui dentro de Angicos, né? Pessoal, hoje a gente vai começar aqui com o Canindé. Vou fazer aquelas perguntinhas para eles, bem leves ainda, né? Para depois a gente ir para aquela zona de impacto, que é onde vocês ficam pedindo muito, que é para tirar justamente eles da zona de conforto.
Canidé, eu queria que você me dissesse, assim, como que surgiu a CIA Promoções, né? Você iniciou sozinho, foi em família, parceiros? Como foi o pontapé inicial da CIA? Pode ficar à vontade, viu? Vamos falar um pouco sobre a CIA. A empresa já tem 15 anos no mercado. Foi fundada em 2010, novembro de 2010. E a CIA surgiu pelo acaso. A gente tem um grupo de amigos e eram 3 amigos que um amigo nosso já era da área, já tinha uma empresa de eventos e vamos montar aqui uma sociedade, o nome da empresa vai ser CIA Promoções. E surgiu a CIA lá bem atrás, na área de eventos. A gente sempre trabalhou nessa área de entretenimento, só que antes era na parte de produção de show, né? A gente contratava artistas para realizar eventos como vaquejada, padroeiro e outros eventos que a gente também criou em Angicos e na região. Mas essa questão que vocês faziam eventos, vocês faziam os eventos e também agenciavam artistas ou fazia só... Logo no início era só realização de evento. A parte de agenciamento foi logo depois, né? Foi dando os passos, foi caminhando e aí a coisa foi acontecendo. Mas a sociedade também só durou, acho que o primeiro evento. Depois do primeiro evento a sociedade não deu certo, aí um colega meu já tinha uma empresa, ele continua na dele, o outro colega saiu e eu resolvi tocar. Eu resolvi enfrentar aquele desafio. Entendi. Geralmente, evento assim, é o que eu falo muito. É uma caixinha de surpresa, né? Pra gente que trabalha com evento, assim, pode ser que dê muito bom, pode ser também que não dê muito bom. A gente faz as estratégias para divulgação, parcerias, mas assim... É um trabalho muito árduo e que aquele dia do evento não é todo mundo que aguenta não, a pancada. É verdade. Quando eu resolvi enfrentar, como eu falei, após o primeiro evento, que a festa não foi muito boa, justamente deu aquele prejuízo. Aí a turma já se assusta, né, com aquela pancada. E na época era algo mesmo desafiador, porque eram 3 jovens que só tinham vontade. Ninguém tinha nada, ninguém tinha nenhuma moto para andar. Pra você ter ideia, a gente não tinha transporte. A gente ia fazer um evento para divulgar na região, a gente tomava uma moto emprestada, saía colando os cartazes numa moto, um levava o balde com a cola e os cartazes e o outro pilotava a moto. E assim a gente iniciou com aquela vontade de empreender. Na época a gente não tinha nem noção que era empreender, né? A gente só tinha aquela vontade, queria fazer evento, aquele desejo para realizar aquele evento. Mas sempre foi aqui na cidade de Angicos? A gente iniciou em Angicos. Sim, os primeiros eventos... Os primeiros foram todos aqui? Tudo foi iniciado aqui na nossa cidade. Isso, no tradicional clube municipal, né? A gente realizou, acredito que as maiores festas daquele clube foram realizadas na nossa época. A gente trouxe artistas que hoje são renomes nacionais, né? E na época era como se fosse o auge, aquele momento. A gente trouxe Mano Walter, João Gomes, Tarcísio do Acordeon, Natanzinho e diversos outros, foram vários. Márcia Felipe. Vocês foram ousados, né? Muito. A gente era corajoso. Mas esse aí é o segredo do empreendedor, né? É coragem, visão. Claro que existe aquele risco, mas se a gente não tivesse tido essa coragem naquele momento, talvez a gente não estaria hoje aqui. Com certeza. É aquele risco, mas é um risco, o que eu falo muito, a gente vai errar. Né? Mas assim, a gente tenta errar menos. É um risco calculado. Isso mesmo, concordo com você. Bacana. Vamos falar aqui um pouco do impacto aqui local, na cidade de Angicos, tá? Alugar estruturas para eventos exige uma logística muito grande. Eu sempre passo por ali, eu já fui lá também, lá na sua sede. Eu vejo que ali é full time geral, a galera é ligada no 220 para poder fazer acontecer, né? Então... Como sua empresa hoje ajuda a movimentar os eventos e a economia local? Vamos falar aqui dentro de Angicos. Como é que hoje a CIA Promoções ela traz benefícios assim para a região? Como é que você vê isso, a CIA hoje dentro de Angicos? Como é que você enxerga ela hoje? Daniel, pegando o gancho aqui do que a gente estava falando sobre a CIA na época dos shows, a gente já vem movimentando a economia da nossa cidade desde lá de trás, né? Desde a época da realização do evento, quando todos lembram aí, festa do padroeiro, todo mundo aguardava ansioso pela atração que vinha participar do evento.
E era aquela ansiedade mesmo. Após o carnaval, todo mundo já ficava na expectativa quem ia ser a atração daquele ano. E todo o comércio, eu lembro que ficava sempre falando comigo: ei, quem é que vai ser a atração para eu me programar, comprar roupa, sapato, salão de beleza, cabeleireiro, tudo movimentava todo o comércio local. Então a gente, desde lá de trás, que vem movimentando, vem ajudando a fomentar a economia do nosso município e também da região. A pousada, o restaurante, todos esses foram parceiros nossos que, durante anos que a gente promoveu eventos, sempre estavam ali junto com a gente para poder fazer aquilo ali acontecer, né? Entendi. Agora hoje, vamos dizer assim que o foco de vocês hoje já não é mais a questão de produção de evento, né? Existe, mas acredito que existe ainda, mas não é o foco hoje de vocês, né? Após pandemia, aconteceu a pandemia, né, em 2020, onde parou tudo parou e a gente ficou aquela ansiedade, aquela certa insegurança, se ainda ia voltar ao normal, né? A gente tinha eu sempre me perguntava: será que ainda volta ao normal? A gente volta a viver como antes? Então, pós-pandemia foi aquela explosão, todo mundo querendo se divertir, confraternizar com os amigos. Então, os shows, era show por todo canto mesmo, o telefone não parava. E naquele momento eu percebi que a nossa área de shows tinha um mercado que estava vago na região, na nossa cidade, na região e em todo o estado. Tinham poucas empresas de estrutura, para alocação de estruturas para realizar um evento. Então, eu já estava investindo, fazendo algumas compras de materiais antes da pandemia, só que era algo bem relevante. Era mais intimista, para um pequeno evento. Para um pequeno evento, de médio para pequeno. A gente não conseguia atender um evento de médio para grande. E pós-pandemia, quando eu percebi aquele espaço no mercado, eu resolvi dar uma virada de chave na nossa empresa, sair um pouco da parte de produção de shows, realização de eventos, para alocação de estruturas. Mas foi em sentido de uma readaptação? Foi, a gente virou a chave, né? A gente viu aquele espaço que estava vago, não tinha fornecedores de estrutura para atender a demanda de eventos. E como eu já tinha uma parte de material, já tinha uma estrutura, já vim investindo em estrutura antes da pandemia. Então eu vi que ali era uma oportunidade de mudar um pouco o foco. Até porque a parte de shows, como eu falei, como foi aquela loucura, todo mundo querendo fazer eventos, faltou atração, as atrações, os preços elevaram bastante. Sim. Então teve essa elevação de shows, ficou praticamente impossibilitado de realizar. A questão de oferta e demanda, né? Isso. Justamente aí isso. Muita demanda, muita oferta e o pessoal, os artistas grandes, não queriam vir mais para o interior para tocar com um público de 1.000 pagantes, se ele podia tocar para um de 10. Isso. Então aí a CIA mudou, virou a chave no fim da pandemia, né? De 2022 para 2023. Quando a gente mudou o segmento. A gente saiu da parte de realização de eventos para alocação de estruturas. Hoje você tem quantos colaboradores na CIA Promoções? Você tem uma ideia? A gente tem diretamente em torno de 50 colaboradores. Diretamente? Diretamente. Para você ter ideia, né? Bem intenso. Então, assim, o que hoje é investido como a CIA Promoções, é uma coisa que eu falo, me bato muito aqui, sabe, Canindé? É que as pessoas aqui dentro de Angicos têm que parar com essa ideia de emprego, cabide de emprego, vamos dizer assim. Sou bem sincero e direto quanto a isso, né? As pessoas ficam em casa esperando porque me prometeram um emprego na época da política. Cara, tem muita oportunidade. Exatamente. Muita oportunidade. A gente precisa de pessoas para trabalhar. Uma empresa não funciona sem pessoas. Entendeu? Então, assim, você pega uma empresa hoje como a CIA Promoções que gera empregos diretos de 50 pessoas. Imagina o impacto na economia local da sua empresa hoje aqui. É muito positivo. Entendeu? É muito positivo hoje essa questão da CIA Promoções aqui dentro. E sem contar que é uma profissão hoje que o mercado absorve, né, Daniel? Porque a pessoa que estiver com a gente hoje, se profissionalizar, se ele quiser seguir aquele mercado, ele encontra emprego onde ele chegar. Porque é uma área que está bem solicitada mesmo, de pessoas qualificadas que queiram realmente trabalhar nessa área de eventos. Bacana, muito bacana. Canindé,
quais foram os principais desafios que você enfrentou, seja na montagem de estrutura, manutenção ou na concorrência? Qual foi o desafio assim que você lembra? Acho que a gente pode até dividir em três perguntas aqui nessa, né? Vamos fazer 3. Então, qual foi o desafio que você teve com montagem de estrutura assim hoje? Que já passou por uma situação que falou, essa me tirou o juízo para fazer essa logística? Foi o início, quando em 2022 que a gente foi mudar o segmento, né? De shows para estrutura. Como eu falei, a gente não tinha uma estrutura grande e a gente teve que investir naquele material, mas só que não tinha o conhecimento. Até então era muito vago de informação, você não encontrava pessoas para dar um feedback, para compartilhar uma informação, que hoje é bem mais tranquilo. A gente vê alguns amigos meus que tem Instagram hoje só para isso, para estar montando aquela estrutura e mostrando a forma correta de se fazer. Então eu lembro como se fosse hoje, a gente acabou de comprar a estrutura, chegou aí lá onde é a nossa sede, a gente começou a montar. Do nada, a gente montando as torres. E como não existia o conhecimento, não foi feito o travamento correto. E do nada deu um vento que derrubou as torres novas que tinham acabado de chegar. Foi mesmo. Então, assim, aquilo ali foi um desafio que eu fiquei olhando assim acontecendo na minha frente. É como se eu estivesse vendo a cena. As torres desabando e caindo no chão, empenando tudo, quebrando. Então aquilo ali foi um baque, porque eu acabei de investir um valor expressivo e ver a metade do material no chão ali quebrado, todo torado. Caramba. Porque foi falta de conhecimento da minha e da turma na época. Mas hoje você falou um negócio interessante. É que hoje existem canais e ferramentas que você consegue hoje ter acesso, né? Isso. Através do Instagram, YouTube, né? O Instagram ajuda bastante, né? Porque é uma rede social em tempo real, você está ali fazendo, postando. E tem um amigo meu de Recife que ele começou também, já é um senhor, mas ele tem bastante experiência e ele resolveu, durante a pandemia, no tempo ocioso, começar a gravar vídeos compartilhando conteúdo, né? De estruturas. E hoje ele é conhecido em todo o Brasil, é um cara bastante respeitado, ele é engenheiro mecânico também, tem conhecimento na parte de estrutura, né? Hoje aqui dentro aqui na região, você tem algum concorrente direto seu? Existe, não precisa citar nome, mas existe? Não, Daniel, eu tenho uma filosofia que eu não trabalho com essa palavra concorrente, eu chamo parceiros de eventos. Aí eu ia fazer um gancho na outra pergunta. Eles são... porque assim, cada segmento... existem aqueles parceiros, né, que você tá ali no dia a dia, compartilhando, às vezes, um contrato maior, que você tem que dividir. Cara, precisa de uma estrutura que você tem ou não tem, Isso, eu não consigo atender só, vamos se unir aqui, vamos atender junto. Então existe hoje essa parceria? Isso foi algo também que veio pós-pandemia. Assim, a gente sabe que a pandemia foi um momento bem tenso para todos, mas após, eu acho que serviu de lição para todo mundo, né, para entender que a gente não leva nada daqui, então a gente poder compartilhar, ajudar o próximo é bacana, é nobre você ter essa atitude, entendeu? Então, eu sempre tive essa forma de pensar, mas você me fez até a pergunta há pouco sobre concorrência, e a gente teve essa dificuldade também. No início, portas fechadas, ninguém dava oportunidade, ninguém acreditava na capacidade, mas a gente nunca desistiu também. Esse foi o segredo. Eu falo sempre, não desistir. É sempre ter o propósito e o foco. E as coisas vão acontecendo naturalmente. É o que eu falo. Porque hoje a gente... Sim, pode um ficar gancho à vontade. aqui. Hoje a gente olha assim para trás, vê a retrospectiva, a gente vê o quanto foi que a gente evoluiu. Mas no dia a dia a gente acaba que não percebe. Na correria do dia a dia, a gente não vai percebendo a evolução. É preciso, às vezes, a gente parar para refletir o quanto já se teve de evolução na nossa empresa, na nossa cidade, o comércio, como você falou, geração de emprego, pessoas que antes não tinham uma profissão. Eu tenho um funcionário lá que, vez ou outra, me dá um depoimento, que nunca assinou a carteira, o cara tem mais de 40 anos de idade, e agradece hoje por ter sua carteira assinada, por trabalhar com todos os seus direitos ali sendo cumpridos, né? Isso é muito importante. Então isso me dá orgulho de poder contribuir na vida de algumas pessoas. E quando a gente veio abrir também a loja aqui, tem que jogar o jogo. O jogo do empreendedorismo é esse. O governo, ele é o nosso sócio majoritário, né? Não tem o que a gente fazer quanto a isso. Então a gente aprende a trabalhar com ele. Mas assim, como isso é bom, como o colaborador ele se sente valorizado nesse sentido, né? Quando ele vê que está sendo
tá ali com a carteirazinha dele assinada. Tem umas coisas que acontecem aqui, aí a própria empresa diz assim, mas eu não cresço, eu não vejo como vender mais, mas às vezes a cabeça sua como empreendedor, da pessoa que está ali na frente do negócio, ela também não abriu para isso. Ela não sabe se doar. Quem empreende é isso, a gente se doar para poder ter uma troca ali, porque a gente está lidando com pessoas, né? E isso aí é uma parte muito que a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas eu vejo que muitos travam nesse sentido. Daniel, só queria informar que temos 23 pessoas ao vivo e só tem uma comentando. Vamos comentar, vamos dar o like aí no gostei no YouTube. Tem bastante gente participando, assistindo, que pode muito bem dizer, ei, eu tô aqui, boa tarde, tudo bem? O que é que foi isso? O que aconteceu? Interage aí que a gente quer a participação de vocês. E por sinal, quem mandou agora aqui uma mensagem no YouTube foi Rênio. Já estou aqui para acompanhar meu amigo, grande empresário de Angicos, Canindé Moral. Obrigado, Rênio, pela participação aí com a gente. Sabe que ele tem aqui 2 amigos, na verdade, Canindé Moral, porque eu me tornei amigo dele já antes de vir para Angicos, né? A gente já falava isso. Ele é um cara que também contribuiu muito com a CIA, um parceiro de longas datas, sempre tivemos uma parceria bacana, sempre nos ajudou, até num momento de compartilhar uma informação, tirar uma dúvida, dar um feedback. Então, Rênio, eu acho que foi... Hoje é sexta, foi quarta-feira, a gente tava junto cortando o cabelo lá em Michel do Corte e tava batendo um papo bacana. Isso é muito bom, cara, isso é muito bom, de verdade. Canindé, queria que você me dissesse, acho que você falou que precisou se inovar, veio pandemia, né, veio tudo isso, mas o mercado, ele exige muito de vocês, assim, nesse quesito de atualização de estrutura, de compartimentos, de equipamentos. Hoje essa mudança, ela é constante nesse segmento de vocês? Constante. Todo mês tem uma novidade, tem um tipo de estrutura, um novo equipamento no mercado. E eu escutei essa frase eu participo de um grupo de estruturas que tem pessoas de todas as regiões do Brasil. E lá um cara de São Paulo falou, eu monto o que ninguém monta, que isso faz ele ser diferente. Então, aquela frase me marcou. Quando eu escutei aquela frase, eu refleti naquela frase e eu disse, realmente, ele faz o que poucos procuram fazer, que é o diferente, fazer com algo a mais, né? Entendi. Porque montar um palco simples, todo mundo monta. Estrutura, eu tenho vários amigos que trabalham com estrutura há mais tempo do que a própria CIA, mas não se profissionalizaram, não se renovaram no mercado e acabaram ficando ali naquele patamar ali e não quiseram acompanhar o crescimento do mercado. Entendi. Então hoje esses equipamentos que vocês trabalham, eles estão sempre se atualizando, né? Sempre atualizando. Material mais leve. Isso. Nossa estrutura hoje é toda de alumínio, que é um material que tem durabilidade e não pesa tanto como o ferro, né? Não tem o problema de ferrugem. São vários fatores que ajudam. E a resistência também. A liga do alumínio ela é bem mais resistente. Entendi, perfeito. Canindé, qual é o futuro hoje da CIA Promoções? Há algum plano de expansão ou diversificação do serviço para eventos? Você pretende voltar com o evento? Não? Como é que está hoje essa sua ideia aí da CIA Promoções assim, daqui para frente? Daniel, o pessoal me cobra muito sobre os shows. Quando é que você vai voltar a fazer uma festa boa daquelas? Pra gente relembrar aqueles grandes eventos que aconteceram no clube municipal. Mas eu falo pra turma, eu não vou dizer nunca, mas o momento ainda eu não consigo hoje pensar em voltar para a parte de shows, porque a área de estrutura, de locação de estruturas, consome bastante nosso tempo. É um mercado, como eu falei, quanto mais a gente cresce, mais o mercado consome. Então a gente vem renovando ano a ano a quantidade de parceiros e aumentando, né? A gente tanto fideliza aquele parceiro, como a gente já tem um calendário certo. Todos os meses do ano tem aquele evento que a gente já participa, seja ele de prefeitura ou evento privado. E ano a ano só aumenta, chega mais parceiros novos, mais eventos maiores, como agora recente a gente acabou de montar uma estrutura lá em Mossoró para o show de Henrique Juliano, uma das maiores duplas de sertanejo do Brasil.
E aquela estrutura foi de vocês, aquela estrutura lá de palco era toda nossa. Então, ali foi feito um levantamento, tem em torno de 3 mil metros de alumínio. É muita estrutura, é muito material. E poucas empresas, como eu falei, conseguem executar um projeto daquele. Porque ter o material não quer dizer que você consegue montar. Tá? Entendeu? Por isso que eu sempre converso com os colaboradores para estar buscando aprender, se qualificar, escutar quem entende mais, para eles também adquirir aquele conhecimento. Porque hoje o diferencial é esse. É você ter uma mão de obra qualificada e que venha fazer aquilo ali se tornar realidade. Porque a gente recebe aquele projeto, aqueles papéis com várias medidas e a gente vai lá, bota a mão na massa e faz aquilo ali acontecer. Porque esses artistas quando vêm para cá, só pra vocês entenderem, eles têm uma série de exigências, né? Isso. Tamanho de palco, toda a parte de medida. São detalhes, né? Tem que seguir à risca todo o checklist que é passado por eles. Entendi. Mas tem algum plano de expansão hoje da CIA Promoções? Hoje você consegue atender o Rio Grande do Norte todo e Paraíba, Ceará? Como é que tá hoje? Todo não, é muito. Hoje a CIA tem em torno de 16 contratos em cidades do Rio Grande do Norte, fora esses eventos parceiros, como eu falei, a gente participa de eventos como Carnatal, Mostra da Cidade Junina, Ping do Meu Dia, e outros. Tem um evento lá em São José do Mipibu, que é uma rave, né? Um evento eletrônico. Já é o 3º ano que a gente participa também. É um evento muito bacana, diferente do que a gente é acostumado a ver, o forró, né? É verdade. Nossa região consome o forró durante o ano todo. Mas é um evento, para você ter ideia, que vem gente até de outros países para apreciar o evento. Eu já também prestei serviço uma vez para uma rave em Pipa, na entrada de Pipa ali. Isso. E é absurda como movimenta o comércio ali local. É impressionante. Né? Gente, como você falou, vem gente de fora, vem gente do mundo todo para esses eventos. Assim, me permitem interpelar. No caso, a CIA ela não atende só a temática, o viés forró, mas sim toda uma gama de ritmos, de ideias. Segmentos, né? Segmentos. A gente trabalha também. Agora, tá chegando aí o 7 de setembro. Temos estrutura para desfile cívico, para festival de quadrilhas, para desfile. Para todo tipo de evento que você imaginar, a gente tem aquela estrutura específica para atender. Bem adaptável, incrível. Beleza. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, ó, Alexandro também, o homem é bom. Renata Caroline também comentando aqui no nosso YouTube. Obrigado, pessoal, pela participação. Se vocês tiverem alguma pergunta, a hora é agora, viu? Vamos extrair o que a gente puder de informação aqui do homem, que ele é meio fechado, mas a gente vai conseguir aqui, sair algumas coisinhas dele. É isso aí. Então, vamos pro nosso quadro Zona de Impacto? É isso aí, vamos lá. Vamos embora. Daniel, só um gancho aqui sobre a parte de expansão, né? Que você perguntou. Eu ia falar e... A CIA tem vários projetos. Como a gente falou, esse programa aqui ele é muito bom para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Com certeza. E até abrir novas ideias para pessoas angicanas aqui também. Que às vezes eu fico olhando o mercado e a gente tem um grupo de amigos que conversa bastante sobre. Tem tanta coisa para se fazer, para se empreender, a gente vê ali. Só que a gente não consegue dar conta de tudo, né? A gente tem que compartilhar. Mas a CIA tem sim, a gente está com... Na nossa empresa hoje a gente tem o setor de indústria. A gente montou uma oficina lá, onde a gente já consegue produzir grande parte dos nossos materiais. Então que bacana. Então é uma área que surgiu, agora eu acho que 2024, recente, tem um ano, mas que já vem dando os frutos, né? Porque muita coisa que a gente comprava fora, hoje eu consigo produzir dentro de casa. E isso também gerando mais emprego, né? Para a nossa cidade. Uma nova área surgiu, uma nova área de empreendimento. Então, pensando nisso, a gente vem conversando com alguns parceiros de fora. E por que não trazer uma indústria de alumínio aqui para o Rio Grande do Norte? Não tem. Até então, a gente só tinha lá no Sul. Rio Grande do Sul e São Paulo. E nos últimos anos começou a vir algumas para o Nordeste. Já tem ali em Recife, já tem em João Pessoa. E uma hora ou outra vai chegar uma no RN. E pode ser justamente a CIA já vem exatamente. Em conversas avançadas já com alguns parceiros lá do Sul. E provavelmente pode vir, logo, né? Porque tem demanda.
Tem sim. Nossa região tem demanda. Não sei como, de fato, esse nicho é uma coisa que eu também nunca me aprofundei. Né? A gente vê Mas é o mundo, coisas. Daniel. É assim. Porque não se limita, quando a gente fala de uma fábrica dessa, não se limita propriamente dito à questão de estruturas. Aí acho que ele pode fazer uma série de muitas outras coisas. Tudo assim, se trouxer um projeto, ele vai lá e executa. E fabrica aquela peça. Legal, que bacana. Vamos. Agora é hora de sair da zona de conforto. Você está entrando na zona de impacto. 3 perguntas diretas, desafiadoras e sem espaço para respostas prontas. Preparado? Vamos lá, pessoal. Agora a gente tem 3 perguntinhas aqui para fazer para Canindé, tá? A gente chama esse quadro de zona de impacto. Por quê? Porque eu faço aquelas perguntas ali iniciais para a gente entender qual o contexto, a gente trocar uma ideia aqui para as pessoas entenderem que ninguém chegou onde você chegou, por exemplo, com tudo já pronto, né? Quer dizer, você no início teve que pegar uma moto emprestada para poder colar cartaz. Toda a trajetória, né? Porque as pessoas têm a ideia hoje do pronto, né? Ninguém quer passar pelo processo. Exatamente. Entendeu? Tem que entender que existe esse processo e tem uma história para correr para poder chegar onde chegou hoje. Exatamente. Porque é muito, muito legal o pessoal ver, eita, o cara tá estourado, tá bem, né? Tá com 50 colaboradores e tal. E o cara quer começar hoje, ele já vai assim, não, eu vou abrir uma empresa, eu quero ter 50 colaboradores. Amanhã eu já vou dar assim. Amigo, desculpa, mas não vai. Não vai. É bem complicado, é árduo, né? Mas com persistência, executando o projeto correto, estudando, com certeza você vai ter aí uma grande chance de sucesso. A primeira pergunta é a seguinte: você já teve que recusar um trabalho grande por não ter estrutura ou confiança na execução desse trabalho? Daniel, pelo contrário. Eu sou movido a desafios. Então, já chegou proposta para a gente executar uma estrutura e eu não tinha aquele material. Mas eu tinha prazo. Tinha tipo 90 dias para me programar. Então eu peguei aquela oportunidade e fui lá e executei. E isso foi o que vem fazendo a CIA se destacar. Porque depois que a gente fez o primeiro, aí veio uma sequência de eventos grandes que vem surgindo todos os meses. Entendi. Então não existe a palavra não. É o que eu falo muito. O pessoal diz assim, Daniel, você vende aquilo? Eu falei, vendo. É aquele negócio, vendo. Isso. Meu amigo, manda pra cá que daqui pra frente a gente resolve. Eu nem vendo, não sei como é, mas pode ter certeza que eu vou entregar. Exatamente. Tanto a mercadoria a equipe lá na empresa, eu mando lá, a gente tem um grupo da coordenação, eu mando lá. Audiência. Aí eu mando lá pra equipe, vai montar isso. Aí os caras ligam, você tá ficando doido? A gente não tem esse material, não. A gente não tinha, a gente agora tem. Eu acabei de comprar, vai chegar tal dia. E a gente já teve episódio do material chegar no dia do evento. Tipo assim, o caminhão já encostou lá no canto do evento, já descarregou lá. Pro evento. Foi montado pro evento. Então, aí é onde eu digo, a gente conta muito com a sorte, né, também. Mas vem dando certo, é claro que a gente não faz isso com frequência, mas vez ou outra, quando a gente vê a possibilidade, a palavra nunca, meio que ela não existe no meu vocabulário. A gente só precisa de tempo para resolver. Chega de um ânimo. Não, com certeza. Assim, porque se eu fosse recusar aquela oportunidade naquele momento, é como eu falo, ali era um ponto de decisão. Se eu recuasse, talvez eu não tivesse a segunda oportunidade. E foi essa minha coragem, essa a garra de encarar aquilo ali, vai dar certo, vamos fazer, fez tudo isso aqui dar certo, né? Acontecer. A resiliência, ela tem que existir no dia a dia mesmo, não é da boca para fora não, é todo dia. De verdade mesmo. Porque... Não adianta você falar e não praticar. Ter ação, né? Você tem que ter ação, você tem que praticar aquilo ali que você realmente quer. Porque muita gente fala, como você falou, conheço alguns amigos que vez ou outra se lamentam, porque ninguém me dá oportunidade, porque meu comércio está fraco. Você já procurou ver o que você pode fazer para melhorar? Se lamentar não vai resolver. Não vai mesmo. Então, a gente tem que procurar uma saída. É isso aí. Qual é a próxima pergunta? Manda aí um alô para... Essa daí eu respondi na boa, né? Foi... Canindé, qual foi o maior risco financeiro ou operacional que você correu para garantir um evento? E qual foi o resultado desse risco que você correu? Vamos falar aqui de 2 situações, né? Um financeiro e um operacional. Que você teve que fazer, assim, você falou, cara, eu vou arriscar aqui e
E como é que foi isso? Você lembra algum episódio assim bem específico? Eu lembro, a pandemia ela marcou muito. Eu tô falando bastante da pandemia, mas sim, porque ela mas marcou. Eu também trabalho com eventos, eu trabalho com agenciamento artístico e algumas coisas também de projetos culturais. E eu me lembro que na época, só pegando um gancho aqui na pergunta que eu fiz, que você ia falar, eu nunca mais me esqueço disso, cara. Na época eu tinha 13 artistas, a gente trabalhava com agenciamento, lá em Natal. Isso aí você não me falou. A gente tinha alguns artistas e quando isso aconteceu, foi assim, um choque para todo mundo, principalmente pra gente que estava ali, porque a gente tinha contratos de casamento, a gente tinha eventos privados, eventos públicos. E esse tipo de evento, casamento, formatura, é bronca, né? Não, e aí entra um segundo ponto, né? Porque assim, quando a gente está falando de artistas que são locais, aqui regionais, a gente sabe que o caixa, o fluxo financeiro, ele é assim, tem que fazer show toda semana, em barzinho, em evento privado, para poder se manter. E, cara, foi absurdo o quanto me marcou essa pandemia também. Porque a gente viu nossos artistas todos em casa, fazendo live, arrecadando cesta básica, né? Botando chave Pix, porque não tinha condição de estar ali fazendo show no barzinho. E assim, não tinha como eu também chegar, por exemplo, e dizer assim, ei, adianta pra gente aqui o show. Como é que eu vou adiantar? Se o próprio dono do bar, ele também tá com o bar fechado, cheio de funcionário para pagar e tudo mais. Então, assim, a pandemia também me marcou. Eu faço parte dessa questão de eventos também. Então, assim, foi muito duro. A pancada foi muito, muito segura, né? Isso. Mas respondendo a sua pergunta, como eu falei, a gente foi fevereiro de 2020. A gente tinha acabado de fazer a nossa primeira compra de material de alumínio em quantidade, né? Eu lembro na época foi em torno de R$80 mil. Aquilo, naquele momento, era algo fora da minha realidade. Entendi. Era um valor que o cara... Pra você ter ideia, eu tenho uma amizade com o André até hoje, que era o fornecedor lá de Recife. Passei 3 anos conversando com o André. Todo mês André, passa um orçamento aqui, aí ele me passava. Está longe, não tem esse dinheiro. Aí, André, de tanto eu insistir, André, confia em mim, me dá uma oportunidade. De tanto eu insistir, André, cara, vem aqui em Recife. Aí, peguei o carro, fui para Recife. Cheguei lá em fevereiro, a gente estava antes do carnaval. Comprei em torno de R$80 mil, André, de alumínio, de estruturas. E isso, quando chegou março, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava realizando a cavalgada aqui em Agix, acho que era 18 de março, era por aí, 17 de março. Quando era um domingo, uma cavalgada. Clube lotado, todo mundo animado. Quando foi na segunda-feira, veio o decreto fechando tudo. Fecha tudo. Então aquilo ali foi um baque grande, porque eu tinha assumido vários compromissos, inclusive esse com o André, que se tornou hoje um amigo nosso. Aí eu tinha um caixa, né? Paguei ali março, abril, maio. Paguei 90 dias. Se eu tinha 15 boletos para pagar, só paguei 3. Aí secou, acabou, não tinha mais recurso. André, é o seguinte, irmão, o material chegou, tá no plástico ainda, não foi usado, porque não tinha evento, tava tudo parado, né? Você não tinha o que fazer. André, eu vou pegar o caminhão e vou mandar deixar teu material de volta, que eu não tenho como lhe pagar. Ele, não, você tá doido? Aqui o galpão tá cheio de coisa, eu vou botar isso aonde? Fica com ele aí, quando as coisas melhorarem, você me paga. Então isso me marcou muito, porque assim, durante a nossa trajetória, muitas pessoas acreditaram na gente. Então eu devo gratidão a muitas pessoas e ele foi um que nesse momento ele nos deu esse voto de confiança. O cara só me conhecia por telefone, o cara que ligava todo mês para pedir orçamento, mas que não comprava, né? Mas que acabou comprando no momento errado, que veio a pandemia. Mas aí após isso veio a volta dos eventos. Acho que a turma de Angico lembra que durante a pandemia houve aquele espaço que teve uma flexibilização, abriu novamente o comércio. Durante essa flexibilização, como ficou com o tempo ocioso, eu ficava na internet o tempo todo. Aí eu vi, 2020, eu vi um gordinho na sanfona tocando, aí eu mandei para alguns amigos meus, disse, que massa, esse cara, do nada, Tarcísio do Acordeão viralizou. Aí eu estava acompanhando ele já do início de tudo. Liguei para a turma que estava com ele, contratei o show dele, né?
eu vendo que o mercado estava se normalizando ali em 2020, que teve aquela abertura para até no período político ali, né? Isso. Teve a campanha. Aí eu realizei um show em Angicos com o Tarcísio do Acordeon. E aquele show, assim, nos deu um gás, porque foi uma festa grande, né? E me permite interpelar novamente, é interessante porque normalmente quando traz alguém, ou já está em alto de fato, ou acaba estourando, explodindo. Então, é alguém que chama a sorte, chama a explosão de qualquer artista. É muito interessante isso. Eu comento com alguns amigos que a gente tem um time, que a gente senta aquele artista quando ele começa a se despontar. Aconteceu isso com vários, como Mano Walter. Em 2015, quando eu trouxe Mano Walter para Angicos, há 10 anos atrás, ninguém conhecia Mano Walter. Eu contratei Mano Walter em janeiro para tocar uma vaquejada em maio. Então foi um trabalho, mesmo assim, de boca a boca, de colar cartaz, colar faixa, pé no chão. E eu fiz Mano Walter ser conhecido em toda a região central. E logo após o show de Angicos, aí você já sabe o resultado. Mano Walter estourou e virou um artista nacional. Ainda veio o Angicos, acho que 2 anos depois. Soubesse naquela época eu tinha comprado 2 shows dele, né? Em 2000, na época ele veio tocar um cachê de 10 mil. Hoje custa 300 mil um cachê de Mano Walter, né? Como o João Gomes também, a gente viu o time de João Gomes. O mesmo caso de Tarcísio, né? Tarcísio foi 2020, João Gomes 2021. E nesse período, eu fui um dos poucos empresários que observei ali, vi que o artista despontou, segurei uma data e consegui fazer um show com ele. Então, esses 2 eventos, durante a pandemia, nos ajudaram a manter as coisas, pelo menos, funcionando, né? Não parar, não vender. Porque teve amigos meus que teve que vender o que tinha. Vendeu carro, vendeu caminhão, vendeu as estruturas, a preço de banana, porque não tinham como manter as despesas dele. Exatamente. Isso gera um histórico que consolida cada vez mais toda a trajetória do processo, de tudo. Só consolida que o quão valioso é o processo, né, Daniel? Com toda certeza, com toda certeza. E assim, você tem que ter muito controle emocional, né? A gente sabe que a pandemia foi uma coisa que, além da doença em si, mas o nosso emocional, ele estava muito abalado, muito sensível. E, assim, teve pessoas que venderam, de fato, tudo, né, para poder honrar, mas hoje eu fazer como eu tendo essa sensibilidade, essa visão do que passou, eu também não julgo, sabe, cara, porque era desesperador, você não sabia se ia voltar, ninguém sabia, fazer como outro mundo, o mundo vai se acabar, entendeu? Vai todo mundo morrer, porque era isso que passava na cabeça de todo mundo, né? Ninguém sabia o que seria. Então, assim, quando você tem essa cabeça muito tranquila, eu vejo muito isso em Canindé também, que ele tem esse controle emocional. Às vezes ele tem um momento de estresse, né? Que é normal. Mas, assim, eu vejo que ele sempre se mantém ali, seguro. Eu acho que isso é muito importante, pode ser a chave. Canindé, se hoje você precisasse recomeçar com a CIA Promoções, com o que você sabe hoje, o que você faria de diferente? Boa pergunta aí, viu, Daniel? Eu ia poupar alguns passos errados que a gente deu durante a trajetória, né? Pra gente poder encurtar o caminho. Por exemplo. Tem que dar exemplo, né? É bom, pelo menos um ali. Porque assim, Canindé, só pra você entender. Quando a gente tá falando aqui, eu tô fazendo essas perguntas, a gente tem pessoas que no início, eu falei, eles estão também ouvindo essa rádio e tem aquela vontade de empreender, entendeu? Mas tem medo, porque vê a questão muito burocrática, tem medo, achar que eu vou abrir e fechei minha primeira empresa e eu também me desgostei, hoje eu não tenho mais essa vontade de empreender, mas que a gente sabe que existe esse risco. Fica aquele trauma, né? Fica aquele trauma, entendeu? Mas a gente tá dizendo aqui para vocês que é o seguinte, não vai ser só flores, entendeu? O que tem que ter? A persistência, a resiliência, se reinventar, estudar, tudo isso que está sendo feito. Entendeu? Não é porque deu o primeiro baque ali, como aconteceu com o Canindé no primeiro show dele, ele deve ter levado uma lapada gigantesca ali, né? Colocou tempo, colocou dinheiro que nem tinha, que andava com moto emprestada. Não, pra você ter ideia, no nosso primeiro evento, são esses momentos que marcam, né, nossa trajetória. Eu não tinha emprego, eu tocava, na época eu era músico ainda, que eu era trompetista. A gente fez um evento no qual eu acho que na época eu tive um prejuízo de R$8 mil. Para R$8.000, para quem não tem R$1, realmente é bem impactante. Não, e a gente está falando assim, de 14 anos atrás. Mais para trás. Né? Olha só, ainda mais pesado. Então, ainda. Isso aí, naquela época, eu só fiz olhar para a turma lá e dizer, pessoal, estou devendo a vocês,
vou trabalhar e vou pagar vocês. Nessa época a gente compramos um trailer, aqueles trailers de lanche. Quem me conhece há mais tempo sabe. Então eu peguei esse trailer, botei um ponto ali perto do ginásio, atendia ali, vendia ali, e ia para os eventos também. Pegava o trailer, ia para vaquejada, ia para as festas de padroeiro na região. E o dinheiro que eu ia ganhando ali, eu ia pagando, honrando os compromissos. Mandava 50, mandava 100, e eu conseguia pagar todo mundo dessa forma. Exatamente. Então, mudei até um pouco o assunto aí, mas é importante falar, assim, porque como vocês falaram aqui, hoje você vê tudo o que a gente construiu e Canindé tá bem, Canindé, a empresa é grande, mas conhecida, é um nome conhecido. Longo e árduo, né, doloroso, de muitas dificuldades, muitas portas fechadas, né? E pessoas que tentaram prejudicar, mas eu digo muito, um amigo meu lá de Mossoró fala, quando tem que dar certo, até o que fazem para dar errado dá certo. Dá certo, é verdade. Eu tenho isso comigo, sabe, cara? Quando tem que ser, quando Deus bota a mão, o que tiver que ser meu, ninguém vai tomar, ninguém vai levar. Podem até levar, mas volta para mim depois. Volta e volta mais forte. Mas hoje pergunta aí, se tivesse como recomeçar tudo de novo do zero, o que eu faria? Eu buscaria cada vez mais conhecimento. Hoje, 2024 para 2025, eu comecei a buscar conhecimento, buscar curso, treinamento, qualificar minha equipe, e eu vi o quanto a gente evoluiu nesse último ano, 24 para 25, a minha empresa ela cresceu bastante, tanto na parte profissional como na parte pessoal. A gente tem uma equipe de colaboradores que vestem a camisa. Quero até mandar um abraço para eles. Eles devem estar todos lá. Na audiência, tá aqui, ó. Né? Os guerreiros que fazem acontecer. Manda um alô aí para os guerreiros que fazem acontecer. Isso, equipe CIA. Minha turma lá, os colaboradores, são os nossos guerreiros que fazem tudo isso que você vê aí nos shows bonitos, organizados, aquela mega estrutura acontecer. Eu falo sempre, eu compartilho isso com eles. Não é só Canindé, não é só assim, somos todos nós. Incrível. Eu tento levar a nossa empresa como algo familiar. Porque eu conheço todos. Tem cara que eu era menino e os caras me conheciam quando eu era criança e hoje trabalha com a gente. E eles eu fico admirado quando você cresceu. Hoje você é um homem, um empresário. E hoje eu trabalho com você. E eu só tenho a agradecer. Aquilo para mim é orgulho. Entendi. Entendeu? Então, o que é que eu faria? Eu buscaria iniciar procurando conhecimento, procurando treinamentos para que a gente possa já começar organizado. Porque foi coisas que a gente teve que aprender mesmo na dor, né? Levando a pancada, errando ali, mas procurando sempre melhorar. E hoje, depois que a gente buscou esse conhecimento, essas capacitações, a gente sempre está trazendo capacitações para dentro da empresa. Já fizemos alguns treinamentos com a equipe, já tem outros programados agora para esse segundo semestre. Então isso ajuda bastante, porque muitos empresários têm aquela visão, funcionário versus patrão, né? Eu tento tirar essa imagem negativa. O patrão pode sim ser amigo do funcionário, o funcionário pode sim vestir a camisa da empresa, porque ali é um grupo. Tudo aquilo ali tem que funcionar para dar certo para todo mundo. Se só funcionar para um lado, uma hora a conta não fecha. Então, é verdade. É isso que eu tenho para passar para alguns amigos empresários, comerciantes, que pensam em empreender, que tenham coragem, que busquem conhecimento, que busquem ferramentas para qualificar a sua equipe, porque você tendo uma equipe qualificada, as coisas acontecem. Que bom. Uma vez a gente comentou sobre isso aqui, porque assim, tem muitas pessoas que também colocam bloqueios, né? Mas você está falando isso porque você está hoje num patamar diferente. Mas deixa eu te falar. Hoje, a plataforma YouTube, Instagram, como ele mesmo citou aqui, são plataformas que você tem inúmeros conteúdos enriquecedores. Eu quero ter pitch de venda no meu negócio de roupa. Cara, você pode entrar no YouTube, você vai achar mais de 500 vídeos sobre pitch de venda. E hoje a gente está falando de autoridades no segmento. Entendeu? Eu quero pitch de vendas para poder... Pitch de vendas não, quero fazer programador de IA hoje. Hoje você consegue, tem tudo no YouTube. Então, assim, de forma gratuita.
A pessoa tá ali focada o dia todo no Instagram, rolando aquele feed, vendo um monte de site de fofoca. É fofoca. Fofoca, falando... Meu amigo, foca no teu negócio. Você tem aí aquela ideia guardada, peraí, vou estudar sobre o meu segmento, dá um Google. Então, assim, tem Hoje coisas que... tem tudo, como você falou, na internet. Não, a desculpa que ninguém me ajuda não existe. Basta você abrir ali uma página no YouTube e fazer uma pesquisa rápida que você encontra. Tem cursos também que você consegue de R$150, R$99, entendeu? Cursos completos, que você começa a ter uma ideia, uma introdução ali sobre todo aquele material. Então, assim, pessoal, o Canindé citou um ponto muito interessante. O que ele faria de diferente? Ele estudaria. Ele estudaria o mercado, ele estudaria o cliente dele, estudaria o nicho, porque, assim, os erros, eles vão acontecer, né, Canindé? Acontece. Agora, a gente pode minimizar esses erros, né? Isso. A gente pode errar menos. Hoje, talvez, a gente erraria menos e não faria muita coisa que a gente não fez no passado. A gente economizaria muito tempo, né? A energia que a gente desperdiçou em algumas coisas que não surtiram o efeito. E com esse conhecimento, quando você busca as ferramentas certas para você, no seu segmento, você economiza esse tempo, e tempo é energia, né? Tempo é energia, total. É uma coisa que é incalculável, né? A gente está falando aqui. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, o momento é esse. Deixa eu aproveitar e citar alguns comentários aqui muito bons sobre essa nova programação na FM. Parabéns, Daniel, ótimo programa, mostrando os momentos bons e ruins de cada empreendedor e evidenciando ainda mais que a persistência, foco e determinação é a chave principal para o sucesso. Isso aí foi Lucas Gabriel que comentou. E também ao nosso convidado, parabenizar também Canindé, um exemplo de empreendedor guerreiro, a quem é de Angicos sabe o quanto esse cara é merecedor que seu sucesso só cresça. Angicos ganha muito com empresários como vocês. Meu nome é Lucas Gabriel. Obrigado aí pelo feedback, viu, amigo? Lucas conhece demais, um grande amigo nosso aqui. E assim, como alguém que é de Angicos e caminhou por muito tempo aqui na rádio, sempre o nome de Canindé era muito mencionado como alguém que, tanto de crescimento como de seriedade, de verdade. Então, Daniel não me conhece muito bem, porque a gente está começando a conviver agora. Mas eu sempre andei pela rádio, sempre o nome Canindé Moral, a pessoa sempre ligada a muita honra, seriedade e principalmente o crescimento estar próximo. Alguém que sempre estava envolvido com algo sério e verdadeiro. Que bom, cara. Parabéns. Obrigado, pessoal. Só pra você ter uma ideia, esse Lucas Gabriel aqui é um amigo meu, né? Agora, o quanto sobre ele é o público que a gente quer atingir aqui dentro da rádio. Porque ele não para, a cabeça dele é assim, ele fica toda hora. Ei, Daniel, será que dá certo fazer isso? Ei, Daniel, será que dá certo? Aí a gente fala, cara, vamos estudar esse público, vamos fazer assim, estuda, vê se dá certo, vê se vale a pena o tempo, o dinheiro que você vai investir, né? Tudo isso ele vai fazendo. Agora é um cara que ele tem muita vontade de empreender, já empreendeu no passado, não deu certo, né? Por uma série de fatores, mas que ele vive isso. Né? E ele está toda hora buscando, ele está buscando ideias e ele fica pesquisando. Então, assim, ele não está na zona de conforto. Então, ele fica olhando tudo isso aqui, os participantes que estão aqui, com as vivências que vocês trazem. Isso é enriquecedor para ele. Por quê? Porque para ele não, para todo mundo. Porque a gente fica, cara, é assim, a gente está no caminho certo. Tem que persistir, tem que estudar, tem que averiguar qual é o público correto, qual é o nicho que a gente vai entrar. Né? Por quê? Porque a persistência e é o que leva ao sucesso, né? Então, Canindé, eu queria deixar esse momento aqui, a gente já está encerrando. Eu queria que esse espaço fosse seu, né, para você agradecer. Eu queria que você também, tem um ponto muito importante que a gente tenta trazer aqui na rádio, é que as pessoas que também estão ouvindo, que querem adentrar dentro do mercado de trabalho, que você deixe seu contato, se tem vaga em aberto. A questão que eu achei interessante aí, que você falou sobre hoje, você tem a questão da fabricação de algumas peças hoje já lá, né? Isso. Então, assim, fica à vontade para você dar alguma opinião, falar sobre as oportunidades que você trazem, porque esse programa aqui é justamente para isso. Tem pessoas que estão ouvindo que não querem empreender, mas buscam o mercado de trabalho hoje, né? E buscam oportunidade. Então eu vejo que você tem muitas oportunidades lá dentro em vários segmentos, né? Então fica à vontade, o espaço é seu. Pode dar esse pitch final agora pra gente. Daniel, sobre a parte de mercado de trabalho, a nossa empresa vem em constante evolução. E essa semana mesmo a gente teve a visita do Sebrae. A gente fez o convite e o pessoal do Sebrae, eles estiveram lá.
a gente bateu um papo, falou alguns gargalos que a gente precisa melhorar. Eles vão estar em breve nos visitando novamente, trazendo algumas ferramentas, alguns pontos de vista da parte deles, do que a gente está precisando melhorar. E eu já tenho ciência que algumas funções a gente vai ter que implantar dentro da empresa, para que a gente possa organizar ainda mais a parte administrativa. Então, em breve a gente vai estar divulgando nas redes sociais da CIA, turma aí que já segue, quem não segue, o Instagram CIA Promoções. A gente vai estar abrindo lá as vagas que vão ser ofertadas e solicitando currículo. Então, às vezes a gente pega currículos de pessoas que até a gente conhece, mas não sabe que aquela pessoa tem aquela especialização. Então, pessoal que tiver interessado, siga lá a CIA Promoções, que eu acredito que nesse mês de setembro mesmo, a gente vai estar divulgando algumas atividades, algumas funções que a gente vai estar buscando no mercado de trabalho. E a nossa prioridade, que eu bato sempre na tecla, é pessoas da nossa terra. Se não tiver, que a gente vai trazer de fora. Então a gente tem hoje na nossa empresa, acredito que só tem 2 funcionários que são de fora. Os outros são todos da cidade. Hoje dessas vagas que você acha que vai surgir ou que você tem, as pessoas têm que ter algum curso profissionalizante específico? Você tem alguma dica? Porque às vezes o cara também tem um curso, ou então ele, já que existe essa possibilidade, deixa eu ver se eu consigo fazer esse curso, né, a curto prazo. E você pode dar uma dica assim de mais ou menos qual seria esses cursos? Seria a parte de engenharia de produção, engenharia civil, e na parte de administrativa e RH, né? A gente vai aguardar aí a turma do Sebrae só para a gente fazer um alinhamento de como é que a gente vai, o que a gente precisa fazer, né? A gente já tem uma turma hoje que a gente, inclusive, vai ser inaugurado agora, acredito que dia 18 de setembro, nosso novo escritório da CIA Promoções. Para quem ainda não conhece, a nossa empresa fica ali por trás da delegacia de Polícia Civil e foi construído o nosso escritório, né? Onde vai funcionar a parte administrativa da empresa. Ele já está querendo o currículo aqui, já vai mandar o currículo. Tá vendo? E após a inauguração, a gente vai preencher as vagas que o escritório vai precisar para a gente poder funcionar a parte administrativa da forma que tem que ser, né? Como a empresa cresceu, tem que crescer também a equipe. Perfeito, pessoal, então fiquem ligados aí nas redes sociais da CIA Promoções. Em breve vai estar sendo postado, né, Canindé, lá, as oportunidades. Vai postar sim. Então, assim, acho que já deixou algumas dicas aqui, né? Administrativo, a parte de RH, a parte financeira. Então, assim, pessoal, isso aí, se vocês agora colocarem no Google, existem até cursos isso hoje, Canindé, gratuito e com certificado pelo MEC. Então, assim, quem quer fazer, faz agora. Dá um Google aí, curso de capacitação de recursos humanos, gestão financeira, entendeu? Tem curso que você pode fazer e já começar de imediato e tem certificação pelo MEC. Você já sai com diploma desse curso, entendeu? Então, assim, vamos se atualizar, pessoal. Também não adianta só a gente ficar esperando que a oportunidade chegue, não. A gente tem que correr atrás dela. Agora. Não adianta ficar sentado na rede, na cama, achando que vai cair no seu colo, não. É verdade. Então, Canindé, obrigado, cara, mais uma vez. Eu acho que é um papo muito enriquecedor. Tinha muita gente que estava atrás e curioso por algumas informações. Tem aqui. Quando eu vi lá, rapaz, o que? Essa personalidade vai ser incrível essa conversa. Com certeza. A gente olha assim e a gente sabe que esse povo de Angicos, como eles são persistentes, né? É impressionante aqui. Cada um que vem aqui, que conta uma história, que conta uma situação que passou, são situações diferentes, mas o que nunca mudou foi a questão de resiliência. Acho que é algo fundamental, né, Daniel? A resiliência, a garra, né? De você acreditar naquilo ali quando aquilo é apenas um sonho. Você sonha aquilo ali, acredita e foca, mentaliza aquilo ali, o sonho se torna realidade. E tudo que eu faço, eu deposito esses princípios de propósito, de depositar minha energia naquilo ali, para aquilo ali acontecer. Então, são essas ferramentas que fizeram tudo isso que a gente vem construindo durante esse tempo acontecer. O que hoje parece ser fácil para alguns, mas não foi fácil, foi bem ralado, foi difícil. A turma que nos conhece sabe o quanto a gente
batalhou para chegar até onde a gente está chegando, né? Porque eu não me considero, eu sempre falo, não, eu não estou nem perto de onde a gente quer chegar. A gente quer crescer mais, a gente quer evoluir, quer estar sempre em evolução. A gente não pode se acomodar, né? Tá bom, isso aqui para mim já basta. Pelo menos o empreendedor, que é empreendedor, eu penso dessa forma. Aquele empreendedor que chegou ali naquela situação. Isso aqui para mim já basta. Eu acho que você se limitou. E o empreendedor não pode ter limitação. Não tem que ser corajoso. E todo dia é matando vários leões por dia. Né? Aproveitando só o gancho rapidinho, por falar em eventos, a gente falou tanto em eventos, eu queria deixar registrado aqui que hoje, esse final de semana, né, tá ocorrendo aqui a vaquejada do Circuito Central, a primeira etapa. Então, pessoal, hoje vai ter um forrozinho lá, né? Joca lá tá fazendo toda a estrutura, o parque ficou muito bonito, muito iluminado. Tem estrutura também da CIA Promoções lá. Sorteamos cerca de mais 50 senhas aqui na rádio durante esses 3 últimos dias. Olha aí, que coisa boa. Hoje não vai ter sorteio não, mas eu queria divulgar para vocês que hoje vai ter lá um evento, né? Isso, de forma gratuita. Aberto, exatamente, ao público. E amanhã é o fechado. Eu tô apelando aqui o banner rapidinho, já para colocar ao vivo aí. Aí apareceu. Tá vendo? Francinildo Lobato vai estar lá, né? Hoje é Francinildo. Chama musical e... Camarguinho Mendes, exatamente. Camarguinho Mendes. Free, só não pode entrar de bebida lá. E amanhã vai ser... Ranieri Fernandes e Cavalo de Aço. Exatamente. Pessoal, não vamos dar aquele jeitinho, não. Vamos consumir a bebida, a comida que tem lá. Vamos ajudar o comércio local. Também não adianta a gente sair daqui com esse papo enriquecedor, falando sobre Angicos, quem tá ali batalhando, fazendo e acontecendo. Mas se a gente chega, não, vou deixar minha bebida no carro e vou ficar pegando uma de cada vez. Não faz isso. Ajuda o comércio local, ajuda as pessoas que estão lá, desde chegaram na quarta-feira, levaram trailer, estão dormindo debaixo de sol e chuva. Então vamos ter essa sensibilidade que ali por trás tem uma pessoa que está batalhando para ganhar ali o seu sustento, né? É muito importante isso. Então, pessoal, nossa conversa hoje foi com o Canindé, né? Então, foi muito mais além do que montagem de estrutura. A gente trouxe um cara aqui que dá muita oportunidade para a cidade de Angicos e vai dar ainda mais, tenho com toda certeza, né? Vai trazer mais oportunidades. Então, se você tem um projeto em mente, né? Alguma coisa, que eu quero fazer um evento, liga para Canindé, manda um WhatsApp, tenho certeza que ele vai sentar e vai dar a melhor instrução. A gente pode fazer dessa forma, vamos viabilizar de alguma forma, né, Canindé? Eu acredito que quero fazer um evento aqui, meu aniversário, preciso de uma estrutura. Cara, vai, conversa com ele. A gente tá falando de eventos grandes, mas ele também deve ter estrutura também pequena, né? Assim que eu falo, para uma coisa mais intimista. Isso, vez ou outra, sempre algumas pessoas da cidade nos procuram pedindo até algumas dicas, algumas opiniões. Tem pessoas que não sabem nem o nome do material. Eu quero aquela estrutura. Aí mostra uma foto no Instagram que viu a gente montando. E aí a gente vai e orienta a melhor forma possível de se fazer aquilo ali. E também atende igrejas, toda qualquer instituição, né? Isso. A gente tem... Manda um abraço até pro nosso padre, né? Padre Jair. Pessoa maravilhosa. E sempre eu falo por aí, né? Padre, precisou, é só ligar. A gente tá disponível. Coisa minha que eu tenho com sempre poder ajudar a igreja, tanto a católica como a evangélica. Inclusive, falei na inauguração da nossa sede nova, vai ser dia 18 de setembro, lá em frente. A gente vai realizar um culto lá de ação de graças para agradecer por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Amém. Alguns amigos pensaram que a gente ia festejar, né? Fazer um show. A gente vai fazer um show, mas é para agradecer a Deus, né? E lá vai ter eu fiz um convite a um amigo pastor lá de Açu, e ele vai trazer a banda da igreja lá, a Igreja de Nazareno, e eu vou convidar também alguns amigos e toda a população que se sentir à vontade de participar lá desse momento, já está convidado desde já. Coisa boa, pessoal. Então fiquem ligados. Semana que vem a gente já não posso divulgar ainda, né? Mas já tem o convidado já na próxima semana. Grupo, por favor. Vou colocar, deixa comigo. Se botar vaza no grupo, mas assim... Não, vazar não vaza não, mas o ajudante vai ficar muito feliz. Mas assim, próxima semana a gente já vai falar, a gente vai sair um pouco dessa questão do operacional e a gente já vai para a questão de CRM, né? A gente vai falar de sistema, a gente vai falar de coisas atuais, de programas que podem ajudar assim no dia a dia, porque
Sem esses dados a gente não consegue tomar nenhum tipo de decisão, né? A gente precisa de dados financeiros, dados de estoque, então a gente vai trazer uma pessoa aqui bem bacana e enriquecedora aqui para tratar desse assunto. Próxima sexta-feira. Vou ficar ligado aí para assistir e aprender também, né? Então fiquem ligados, próxima semana. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela interação. Vamos aprender, vamos mandar mensagem. Quando for próxima semana já manda o link no grupo da família, no grupo dos amigos, né? Deixa de estar mandando aquele videozinho safadinho. Manda também coisas sobre empreendedorismo, que eu tenho certeza que vai somar muito da conversa de vocês do dia a dia. Pessoal, obrigado, uma boa tarde e fiquem bem. Bom final de semana. Obrigada por ouvir o Voz do Empreendedor. Até semana que vem. Continue sonhando, continue agindo. Você diminui os seus preços e o cliente não aparece. Você troca os vendedores e as vendas continuam no mesmo. Você muda a